No mundo onde a categoria de hatch média era dominada pelo Volkswagen Golf e o Ford Focus, a Caoa, importadora oficial do Hyundai i30, viu uma oportunidade de trazer seu hatch médio apresentado em 2007 no Salão de Genebra para o Brasil. Nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes desse carro e ao final dele apontarei algumas informações que podem determinar sua decisão. Então sente no sofá, pegue uma pipoca, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe seu like e bora lá! Embora apresentado em 2009 no Salão de Genebra, o i30 desembarcou em 2010 para brigar com seus principais rivais, Ford Focus e Volkswagen Golf. A versão básica, que praticamente obtém os mesmos itens de série que esse modelo também tem, com o diferencial de possuir apenas o câmbio manual de 5 marchas e os bancos em tecido. Essa versão que estamos avaliando, ela é uma versão intermediária que compõe com bancos de couro, que era uma opcional na época, e um competente câmbio automático de 4 marchas. E também conta com uma versão topo de linha que adiciona 8 airbags, ar-condicionado digital e também controle de estabilidade, algo que não era muito comum nos carros brasileiros naquela época. Todas as versões acompanham esse competente motor de 2 litros e é dele que iremos falando neste momento. Esse motor de duplo comando de válvula no cabeçote é capaz de gerar 145 cavalos a 6.000 rotações e um torque máximo de 19 kg a 4.600 rotações. Se analisarmos a cavalaria disponível nesse motor aliado ao seu peso, chegamos a uma relação peso e potência de 9,2 kg a cada cavalo disponível. E para parar isso tudo, esse carro conta com disco de freio nas 4 rodas, que mais parece uma âncora. Aliás, belas rodas, não é? Todas as versões desse carro são disponíveis com esse modelo de roda. Rodas de aro 17, aliado a um pneu de perfil fino e uma suspensão um pouco mais justa. Para nossas ruas brasileiras, infelizmente isso é um problema, mas é um problema nosso e não da montadora, não é mesmo? Até porque no local onde ele foi desenvolvido, esse carro anda muito bem. E já aqui na dianteira, eu particularmente adoro esses faróis. A partir do modelo 2011, ele já estava vindo com esse conjunto óptico com faróis máscara negra. Aqui nós temos luz de canhão, né, farol baixo, mas não é xenon, farol alto em outra parábola, luz de posição no lado do farol alto e os piscas nas laterais. Isso sem contar também os faróis de milhas também que já vêm nessas versões. Os principais concorrentes do i30 na época eram o Focus e o Golf, ambos com desenho mais quadrados e sóbrios, mas a Hyundai apostou em um design mais arredondado e detalhes mais arrojados, com vincos no capô, na lateral do carro e uma traseira totalmente fora do que poderíamos imaginar naquela época. Aliás, e que bela traseira, hein? A Hyundai apostou numa lanterna bem grande aqui, que praticamente vai desde o ponto maior do para-brisa até próximo à abertura do porta-malas. E já que estamos falando do porta-malas, vamos a ele. O i30 possui um porta-malas de 340 litros. Eu particularmente acho que é um tamanho ideal para uma família que possui 2 adolescentes e uma criança. Mas o que eu não acho bom mesmo é isso aqui, vem olhar comigo. Estamos falando do step de bicicleta, gente. Infelizmente está sendo muito comum a atribuição desse tipo de step para alguns veículos aqui no Brasil. Mas se infelizmente isso está virando uma tendência, né? Infelizmente a gente não pode fazer nada. O que a gente pode tentar fazer é tentar evitar de furar os pneus para ter que ficar refém desse tipo de pneu ridículo. Mas bora lá, né? No geral, o porta-malas ele é bem acabado. Você não vê partes metálicas e particularmente nenhum pedaço dele. Então assim, ele possui um isolamento interessante, possui uma luzinha aqui também de acendimento e bem acabado. Bancos bipartido aqui também na frente. Legal, né? E já que estamos falando do porta-mala, é interessante também notar esse pequeno dispositivo aqui em caso de você ser sequestrado. Então, só que ele é meio ruinzinho, né? Mas é só você acionar, abrir ele aqui, né? E puxar essa travinha que você consegue fugir do assalto. Bom, galera, essa aqui é a chave do i30, uma chave padrão, chave tipo canivete, com funções básicas, né? De você destravar o veículo e travar o veículo novamente. O i30 se destacou também por possuir o maior entre-eixos da categoria, com 2,65 m, além dos 4,24 m de comprimento, 1,77 m de largura e 1,48 m de altura. Então vamos ver como ficam essas medidas no interior do veículo. Eu tenho 1,72 m de altura, então essa para mim é uma posição ideal para eu dirigir de maneira confortável. Então vamos comigo lá atrás e ver como é que ficam os ocupantes traseiros. Bom, o banco ajustado na frente para mim, que eu tenho 1,72 m de altura, a situação aqui de trás é essa. Eu ainda sobro aqui uns 3 dedos ainda, mas eu particularmente viajo confortavelmente nessa posição. Aqui da altura minha ainda tem mais uns 6, mais ou menos uns 7 dedos ainda de altura, ou seja, com ajuste aqui de cabeça para os passageiros também eu consigo viajar confortavelmente. Bom, gente, dentro do i30 a situação é essa. Começando pela direção, aqui a gente tem uma direção com assistência elétrica, então aqui para manobrar é bem mais fácil, entendeu? Temos aqui o nosso cluster, né, que não é digital, é totalmente analógico.
Computador de bordo com algumas informações aqui de quilômetros a cada 100, temos a informação de litros a cada 100 quilômetros. Para chegar ao cálculo ideal de quanto esse carro faz por litro, você tem que dividir 100 quilômetros por 10,6, que é a situação que esse carro está fazendo aqui agora. Temos velocidade média, temos a quantidade de quilometragem rodada, temos autonomia até o próximo abastecimento, né, até o tanque acabar por completo. E a gente volta de novo para a autonomia do carro. Galera, eu tô com o ar-condicionado aqui ligado porque o tempo esquentou bastante, mas eu espero que o ar não atrapalhe o áudio de vocês. Para quem está buscando carro dessa categoria, nós temos aqui o painel Soft Touch, né? Então, assim, é um painel bem macio ao toque que não tem rebarbas. Então, pode perceber que é um acabamento aqui bem feito. Nosso som disponível aqui é um som básico, né? De MP3 e com acesso a USB e cabo auxiliar. Que o acesso se dá por meio das conexões que ficam no apoio de braço. Temos aqui direcionamentos automáticos do ar-condicionado, que é basicamente você apertar e ele rola diretamente para onde você direcionou o ar-condicionado. Então, se você quer o ar para as pernas, ou dividir o ar na perna e para a pessoa, né? Você só clicar aqui, ele já faz a circulação, ele já faz a alteração automaticamente. A função de desembaçador aqui é bem interessante, porque ela não só funciona como desembaçador traseiro, também como desembaça também os retrovisores. Então, no momento que você apertar, no momento de chuva, você vai perceber que os retrovisores também dão uma esquentada. E por sinal também eles têm a função também de rebatimento elétrico. Então, no momento que você aperta, ele rebate o retrovisor, né? E depois é só apertar o botão de novo que ele abre o retrovisor novamente. Isso é bom para uma situação que você está estacionando um veículo num local um pouco mais apertado e que precisa de um pouquinho mais de espaço, né? E também de evitar de algum doido vir e bater no seu retrovisor. Aqui nós temos vidro elétrico para os 4 passageiros, né? Mas com função um toque apenas para o motorista. A gente percebe também que tem soft touch aqui na lateral do carro, né? E que as aletas aqui para abrir o carro, né? A porta, elas são também de aço, né? Não é plástico. Se você perceber aqui, tem um detalhe bem mais interessante. Temos também a regulagem aqui de iluminação do farol. Então é só você rolar esse botão aqui, que numa situação à noite você pode diminuir a iluminação do cluster, né? Eu particularmente acho essa iluminação um pouco forte à noite, então que ela é azulada. Então no momento que você acende, ela pode doer um pouco as vistas. No volante aqui a gente tem alguns comandos, como de aumentar e diminuir o volume, né? Passar, mudar a pasta, mudar também o que de rádio para USB ou para auxiliar ou alguma outra fonte de rádio. Neste lado aqui nós temos funções de piloto automático, então você pode setar uma velocidade que você esteja, né? E só apertar o botão aqui para ligar, que então ali acende a luz de cruise, né? E definir uma velocidade até mesmo pelos botões. Então se você quiser acelerar, você consegue acelerar somente pelo botão também, que ele vai ficar estabelecido na velocidade que você definiu. De porta-trecos também a gente está bem servido, né? Aqui no lado do motorista a gente tem um espaço um pouco menor aqui para guardar algum documento e uma garrafa um pouco d'água. Esse mesmo espaço também se reflete também para o lado do passageiro, que também tem o mesmo espaço aqui, para um lugar para botar uma garrafa e algum tipo de documento. Temos apoio de braço, que é bem importante para esse carro, né? Com 2 níveis, então no primeiro nível você pode abrir aqui e ter acesso acesso para colocar algum documento, né? Alguma coisa do tipo. E o segundo nível também que ele trava, é onde você consegue guardar todos os seus paranauê, né? E aqui é onde tem acesso aqui para acesso USB, que funciona também como iPod, né? E também acesso ao cabo auxiliar. Lembrando que esse som aqui, ele não possui conexão Bluetooth, então muitas pessoas acabam trocando ele por uma central multimídia. Como eu já falei, o câmbio aqui, câmbio automático de 4 marchas, então não tem muito segredo. O primeiro comando aqui é ré, o segundo aqui é neutro e o terceiro dirigir. Não tem muito para onde ir, né? Alavanca normal, né, com acabamento normal e um pininho aqui também de boa qualidade. Lembrando que esse carro já tem quase 10 anos de idade e ainda assim não tem sinais de desgaste natural. Aqui também temos aqui 2 locais para botar uma garrafa d'água ou algo do tipo, né? Eu particularmente acho esse espaço bem interessante, porque ele não só dá oportunidade de você colocar 2 garrafas ou copo ou alguma coisa desse tipo, como ele também tem essas alças aqui para prender, né? Então se você está passando em algum lugar que mexa bastante o veículo, o seu objeto vai ficar completamente preso. No caso aqui minha garrafa, esse aqui fica mais preso. Dependendo se a garrafa estiver cheia ou vazia, ele fica mais preso, né? De porta-trecos também temos esse vão aqui, né, na frente da alavanca. Temos uma tomada 12 volts desse lado.
Temos uma outra tomada aqui que mais funciona como um acendedor de cigarros. Como nesse carro aqui não tem, eu imagino que seja isso. Temos uma outra pequena, na verdade era um cinzeiro, né? Isso aqui, mas é utilizado para outra coisa. Temos também um outro porta-trecos aqui que é bem escondidinho, né? E ele é particularmente bem fundo, cabe quase minha mão inteira. E mais acima também temos um porta-moedas, né? Que é emborrachado e você pode colocar suas moedas aqui que ela não faz barulho no momento que você estiver dirigindo. Esse carro aqui conta com acendimentos automáticos dos faróis e também acionamento automático dos para-brisas. Então, no momento que você estiver chovendo, você só aciona ele, que a velocidade será ajustada automaticamente, de acordo com a tua velocidade ou a intensidade da chuva. Temos também aqui um porta-luvas, que se você observar também, ele tem saídas de ar-condicionado aqui. Então, esse porta-luvas é refrigerado. Ele não vai servir para gerar uma garrafa d'água, mas, assim, ele rebate com bastante leveza, por assim dizer, né? Mas essa função aqui do ar-condicionado mesmo aqui, ele não vai servir para gelar nada. Ele pode só manter alguma coisa um pouquinho mais fria, mas nada muito exagerada. Nesse carro aqui a gente conta então com 2 airbags dianteiros. Não temos aqui airbag de cortina. Caso você opte pela conversão topo de linha, aí você vai ter até airbag de cortina. Aqui nós não temos nada. Temos regulagem também de altura aqui do cinto, então você regula ele da maneira como achar conveniente. Esse carro não dispõe de retrovisor fotocrômico. Esse retrovisor é o tradicional. Entretanto, nas abas aqui de corta-sol, quebra-sol, você tem acesso aqui a uma luzinha e também um espelho. Então, no momento que você abrir o espelho, a luzinha acende. Essa situação também se reflete do lado do passageiro. Temos aqui um espelho também, que funciona como um porta-cartão, e uma luzinha que acende ao abrir o espelho. Eu esqueci de informar também para vocês que na versão topo de linha é possível comprar esse carro com teto solar. Então, somente na versão topo de linha vocês terão acesso ao teto solar. Nessas versões também temos aqui um outro porta-teco que também funciona como um porta-óculos. Bem interessante, né? Uma das mancadas que eu particularmente acho aqui nesse veículo é a qualidade do couro. Ele particularmente é um couro bom, mas se você perceber aqui, ele tem um desgaste prematuro. Ele realmente desgasta com o tempo mesmo, entendeu? Então, às vezes, não vai ser incomum se por acaso você estiver procurando um veículo deste e achar um couro mais desgastado, ou então um couro novo, que por sinal, o que é muito comum nesse tipo de veículo é a pessoa tirar esse couro e colocar um couro sintético, para dar um ar de novo, né, por assim dizer. É interessante observar que o mesmo nível de qualidade que está pro lado do motorista também reflete também pro lado dos passageiros. Então, aqui do mesmo modo, a gente tem painel aqui soft touch, né, macio ao toque. As alavancas também são de aço, né? Não é de plástico, né? Tudo bem acabadinho, os parafusos tudo tampado. Alto-falantes, temos também aqui um pequeno espaço para também guardar alguns objetos. Aqui temos comando de vidro elétrico também, mas não tem função One Touch. Temos aqui do lado do motorista essas alcinhas para guardar algum papel, alguma revista, que se reflete também do lado do passageiro dianteiro. O túnel central não é tão grande, né? Mas eu particularmente acho que esse carro leva confortavelmente 4 pessoas, muito bem confortáveis. Mas se por acaso a pessoa optar em levar uma criança no meio na cadeirinha, esse carro, como é um projeto antigo, ele não possui Isofix. Então, para prender uma cadeirinha, teria que ser daquele jeito mais tradicional. Caso seja utilizada a ocupação total desse veículo, você terá à disposição também um apoio de cabeça traseiro e também cinto traseiro, porém não é de 3 pontos. Entretanto, caso a pessoa opte por viajar com apenas 4 pessoas, os ocupantes traseiros terão à disposição um apoio de braço também traseiro, que ele também é bem confortável e também cabe um objeto tranquilamente. No lado do motorista, é possível também ter ajuste de altura. Então, através dessa alavanca aqui, você consegue diminuir a altura ou levantar também. Aqui é para você o ajuste de inclinação do banco, né? E também um ajuste bem interessante, mas também que é manual, é tipo, esse aqui funciona como um ajuste de lombar. Então, se você levanta, ele ajusta um pouquinho a lombar, ou aqui diminui. Não sei se é possível ver no vídeo, mas eu vou subir agora. Diminui um pouquinho e agora aumentou um pouquinho. Bom, galera, vamos fazer o test drive agora. E uma coisa que eu esqueci de informar para vocês é que esse carro também tem regulagem de altura e de profundidade. Então a gente consegue regular bastante aqui até. Eu esqueci de dizer isso para vocês naquela hora, né? Mas no test drive aqui a gente ajusta e mostra para vocês no momento. Então vamos lá, né? Tô aqui numa rua mais ou menos, né, liberada, e dá para fazer uma voltinha legal. Eu vou fechar o vidro aqui para não ter nenhum problema de áudio. Fechar aqui. Galera, a primeira coisa que eu queria já explicar para vocês é que a suspensão ajustada do carro pode ser um problema para algumas pessoas, né? Assim, não é que seja um problema andar com o carro pingando, né? Mas para quem já andou com o carro rebaixado já,
a gente sabe que é um problema, né? Pode melhorar na estabilidade, mas o geral no dia a dia se torna um carro um pouco desconfortável, né? Esse carro não é completamente desconfortável. Se a gente passar aqui no quebra-mola aqui, se a gente passar devagarzinho, tranquilo, a gente não tem muito problema, né? Galera, eu pensei que tava gravando, mas não tava. Fica olhando. Eu não sei se pegou a parte que eu fiz uma curva, né, pra mostrar a estabilidade do carro e tudo mais, né? Porque algumas pessoas têm um problema de utilizar esse carro, assim, ele é um carro de perfil fino, né? Um pneu de perfil fino, aro 17, e também com uma suspensão um pouco mais firme, né? Isso ajuda ele em algumas circunstâncias, mas para quem vai utilizar o carro no dia a dia acaba atrapalhando um pouco. Mas assim, eu particularmente, o maior pênalti dele seria o câmbio 4 marchas, né? É um câmbio automático bem esperto, mas assim, na cidade ele é bem tranquilo de utilizar. Quando você está a 80 km por hora, por exemplo, ele não passa dos 2.000 giros. Então ele se torna até econômico quando você utiliza o piloto automático. Mas em situações de viagem, por exemplo, né, que eu já tive a oportunidade de viajar com esse carro, câmbio 4 marchas acaba ficando devendo demais. Então assim, ele mantém o giro muito alto. Se for uma viagem muito longa, querendo ou não, o som do motor invade a cabine. Então isso tudo faz com que a viagem se torne um pouco mais cansativa do que o normal. Mas para a cidade, se o teu uso for 100% cidade, ele não vai ficar te devendo em nada, porque ele mantém trocas suaves. Você, embora seja 4 marchas, mas são 4 marchas bem escalonadas, mas ele não fica devendo em questão de tranco, ele não dá tranco. Ele tem passagem de massa bem suave. Se você subir o giro, ele dá uma segurada, mas depois ele troca com uma certa suavidade também, entende? Então uma situação que eu queria mostrar para vocês aqui, que não sei se gravou da outra vez, é numa situação de curva em alta velocidade, a 60 km por hora, 70 km por hora, que o lado bom do perfil fino e da suspensão mais firme é justamente ele te manter dentro da curva. Então você pode acelerar aqui, que ele não dá indício de que vai sair da faixa. Você pode forçar, você força bastante que ele realmente não sai, entendeu? Então numa situação assim ele percebe que é um carro que é bem na mão, ele é bem estável. Em nenhum momento ele dá indício de que vai escapar em algum momento, o que é bem comum em carros um pouco mais altos e com suspensão um pouco mais molenga. Mas no geral a gente percebe sim que é um carro bem agradável de se dirigir, ele não se torna um carro muito cansativo. É como eu falei, no dia a dia a suspensão um pouco mais firme pode te atrapalhar, porque dependendo de como for a qualidade do asfalto da sua cidade, de onde você está assistindo o vídeo, ou de onde você vai utilizar esse carro, pode ser que se torne um pouco mais cansativo. No geral ele é um carro bem confortável de se guiar. A direção elétrica dele aqui, a gente percebe que a gente consegue fazer manobras sem fazer muita força, né, na mão. Mas em situações de chuvas também, ele percebe que é um carro bem na mão também, ele, em nenhum momento também ele escapa. E se a gente precisar de freio também, a gente conta aqui com ABS, né, nas 4 rodas, então ele freia bastante. Na verdade, eu tive a oportunidade de dirigir um Peugeot 307 e eu percebi que ele freia tão bem quanto o Peugeot. Embora alguns carros com uma potência um pouco mais elevada, ele demore um pouco a frear, talvez o disco fique devendo um pouco, mas aqui a gente percebe que ele freia bem, ele não deixa o carro andar além do que deveria. Bom galera, algumas pessoas vão se perguntar se esse carro vale a pena ou não. Eu vou dizer que depende da sua situação. Se para você, pneus desse perfil, suspensão mais ajustada e um consumo um pouco mais elevado não interferirem para você, eu diria que vale a pena sim. Se você ainda não tem ideia do consumo desse veículo, clica aqui nesse card que eu fiz um vídeo explicando na bomba qual é o consumo real desse veículo. Galera, eu tava editando o vídeo e sabe o que aconteceu? Eu descobri que eu não gravei o final do vídeo. Mas é isso, galera. Eu tentei fazer esse vídeo com todo o carinho possível, com o máximo de informações possíveis também, com o intuito de atender a maioria das demandas ou possíveis dúvidas que vocês possam ter na hora de adquirir esse veículo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, vocês comentem aqui no comentário que eu vou fazer questão de responder pra vocês, beleza? Então é isso, galera. Se tiver gostado, compartilhe com seus amigos, dê o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço e até mais.